Então veja, muita gente começa na fé e acaba retrocedendo. Isso por quê? Vamos ver de forma clara aqui nessa passagem muito conhecida, quando Pedro anda sobre as águas. Você já ouviu essa palavra, não já alguma vez? Olha só, vamos ver exatamente a diferença entre fé e confiança neste episódio. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o do outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Então olhe para mim, por favor. Eu mandei uma mensagem para vocês ontem, não sei se vocês receberam, dizendo que nem Jesus teve facilidade na sua vida. Ninguém pode ficar vivendo à espera de facilidades. Veja que Jesus foi orar, foi falar com Deus. Quando ele desceu, para surpresa dele, o vento mudou de direção e levou o barco embora. E agora? Ele precisava encontrar-se com os discípulos e não tinha barco. Ele poderia dizer, está vendo? Eu vou orar, eu vou falar com Deus e Deus permite uma coisa dessa? Não tenho barco? Eu vou andando. Amém? Essa é a fé de quem crê em Deus, de quem confia. Não foi esse trabalho, vai ser outro. Eu perdi um cliente, Deus vai mandar o quê? Outro. O namorado me deixou, Deus vai me mandar o mais bonito. É ou não é? Essa é a fé. A pessoa que está na fé, ela não retrocede, ela não duvida, ela não desanima. Quando não dá uma coisa certa, ela não começa a ficar, está vendo? Deus não é comigo, Deus não existe. Olha só, de que me vale. Quantas vezes eu já vi pessoas dizer, de que me vale estar na igreja e isso me acontecer? Não. Aconteceu, o bom é que não tivesse acontecido. Mas vamos passar por cima, vamos andar sobre as águas, vamos dar a volta por cima. Amém, gente? Essa é a fé que agrada a Deus. Aí ele diz assim a Bíblia. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então vamos nos transportar para aquele momento. Eles estavam no meio do mar e nunca tinham ouvido falar de alguém andando sobre as águas. Hoje para nós talvez fosse mais fácil acreditar, porque vimos aqui que um dia isso já aconteceu. Mas eles nunca tinham ouvido falar de alguém que andasse sobre as águas. Por isso, a primeira coisa que veio na mente deles é o quê? É um fantasma. E estavam lá, todos num barco, gritando, é um fantasma, e tomados de medo. E Jesus, do outro lado, dizendo, não temas, sou eu estou aqui, não temas. E ficaram nesse impasse, é ou não é? É ou não é? É ele ou não é? É ele que está ali ou não é? Até que Pedro, que era o mais ousado de todos os discípulos que estavam ali, não aceitou aquele chove não molha, não aceitou aquele é ou não é, será ou não será. Naquela indecisão de todos, ele disse, não, eu não vou ficar aqui nessa indecisão. Eu não vou ficar aqui perguntando é ou não é, será que não é ele ou não é? Então, ele lançou para um desafio. Ele disse assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Amém? Então você veja que o tipo de fé ousada de Pedro, eu não vou ficar aqui morrendo de medo, achando que é um fantasma ou duvidando se é o Senhor, não. É tudo ou nada. Se é ele, eu vou andar sobre as águas. Se não é também, eu vou me esborrachar aqui na água, mas uma coisa é certa, eu não vou ficar aqui com medo ou duvidando. Então, quando você chega na Igreja Universal, você ouve, por exemplo, o Bispo Macedo dizendo, ou é ou não é, se Deus é comigo, essa situação vai mudar. Você vê esse tipo de fé que nós procuramos manifestar na igreja. Essa fé de decisão, eu não aceito, se Deus é comigo, essa situação vai mudar.
Se Deus é comigo, se está escrito que Ele é o Senhor que me sara, então Ele vai me curar. Se está escrito que seria salvo eu e minha casa, então a minha casa vai ser salva. Leva o tempo que for, mas eu não vou duvidar que todos eles vão se converter, porque foi Ele quem disse. E se essa palavra é verdadeira, ela vai se cumprir. É esse o tipo de fé que nós levamos até você, porque é a fé que agrada a Deus. Você veja que todos os discípulos estavam lá morrendo de medo e se perguntando se era ou não era Jesus. Pedro disse assim, não, Senhor, se és tu, então tá bom, manda-me ver contigo sobre as águas. E você veja que Jesus não se sentiu ofendido por aquela fé. Olhem para mim, por favor. Jesus não se sentiu ofendido. Ele poderia voltar para Pedro, virar para Pedro e dizer o seguinte, quem você pensa que é, Pedro? Quem você é para dizer, se sou eu vou fazer você andar sobre as águas? Nada, rapaz, sou eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu estou dizendo que eu estou aqui, pronto, acabou, acredite se você quiser. Foi isso que Jesus fez? O que é que Jesus falou? Quando Jesus foi desafiado, quando Pedro usou a fé para desafiar, o que é que o Senhor Jesus respondeu para ele? Vem! Jesus disse para ele, vem, Pedro. Em outras palavras, agora sim, alguém nesse barco aí que tem fé. Agora sim, alguém nesse barco aí que tem coragem. Vem, pode vir, Pedro, e eu vou fazer você andar sobre as águas. Então, há muitos religiosos crentes que não têm a coragem de ter a fé que nós temos, e por não ser humilde e dizer assim, Senhor, eu quero ter essa fé. Eu não sou, nunca fui, mas eu quero ter essa fé usada. Não, é mais fácil, por causa do seu orgulho, criticar. E dizem que nós somos agressivos, que nós somos petulantes na maneira que falamos com quem? Com Deus. Mas você que pensa assim, você está igual aqueles discípulos que estavam no barco, morrendo de medo. E por causa do seu medo, você não tem coragem de tomar a fé que nós tomamos. Jesus, quando falou, vem, ele não disse, vem Pedro. Ele disse o quê? Vem. Ou seja, qualquer um podia saltar daquele barco. João poderia ter saltado, Tiago, Bartolomeu, qualquer um dos discípulos que estavam naquele barco poderiam saltar. Mas só saltou quem? Pedro. Assim é a nossa fé. Como bem diz o bispo Macedo, quem vai, quem crê, vai. Quem não crê, fica e pronto, final. Quem for humilde vai absorver essa fé e vai passar a ter essa fé. Quem não for, vai ficar para trás. Igual os discípulos, olhando os que têm coragem, saltando e andando sobre as águas. Amém, gente? Por isso, Jesus disse assim para Pedro, vem, e diz assim, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então, é aqui que entra a confiança. É justamente aqui que está a diferença entre fé e o quê? E confiança. Pedro teve fé para sair do barco e andar sobre as águas. E até dar os primeiros passos. Mas quando veio a força do vento, faltou o quê? Confiança. Porque o que é confiança? Confiança é a continuidade da fé. É como, por exemplo, o carro não tem um motor de arranque? Quando você liga o carro, faz dam, 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 dam. Não vai, não vai? Pelo menos os mais velhos faziam. É, não é? O que está ali? É um motor de quê? De arranque. É a fé. Mas depois você solta a chave, o motor de arranque para de funcionar e então o motor assume. A fé é o motor de arranque. Faz você tomar atitude. Faz você dizer o seguinte, eu vou ser empresário. E abre a sua própria empresa, sem condições, sem experiência. A confiança é depois que ela está aberta. Nos primeiros meses, nas primeiras dificuldades. Percebe, sim ou não? A fé é que faz você casar. A confiança é manter você o quê? Casado. A fé fez você sacrificar. Pegar o que tinha, toma aqui, Deus. É tudo meu pelo tudo do Senhor. Agora que o seu tudo está no altar, é hora do quê? É hora da confiança. De ter a continuidade da fé que você colocou ali. E saber
que agora você está onde? Nas mãos dele. Não reparar a força do quê? Do vento, as dificuldades. O tempo que vai levar até que Deus cumpra tudo o que prometeu. Apenas confie. Eu estou na dependência dele. Eu sei quem foi que me disse, vem. Não foi o pastor que disse para mim, vem para o altar. Foi Deus quem falou para mim, vem. E eu fui. Agora é com quem? É com ele. Então a fé e a confiança têm que andar juntas. Eu já vi pessoas que tiveram muita fé para sacrificar, mas não foram confiantes em esperar até que Deus cumprisse o que prometeu. Por isso que você encontra pessoas que dizem assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não aconteceu nada. Se ela tivesse confiança em Deus, ela estava confiando até hoje, mas não iria dizer, eu fiz e não aconteceu nada. Ela teve fé para fazer, mas não confiou em manter-se na fé. Entende, sim ou não? E eu estou dizendo isso não apenas para você que agora está na dependência de Deus e que precisa confiar que Deus vai cumprir o que prometeu, como você cumpriu o que prometeu a Ele, mas eu estou dizendo em tudo. Porque em toda a nossa vida vamos viver situações como essa, em que hora você vai ter fé para tomar atitudes e outra hora você vai ter que ter o quê? Confiança para se manter seguro de que Deus está com você. Amém? Então, quando ele reparou a força do vento e a confiança tinha que assumir e não assumiu, ele começou a afundar. E diz assim, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Você está vendo, pessoal? Deus fez questão de que esse versículo ficasse registrado para a gente entender que o vento estava ali só com um objetivo: fazer Pedro afundar. Tanto é que quando Jesus colocou Pedro no barco de volta, que ele estava seguro, o que aconteceu com o vento? Porque aquele vento não era um vento qualquer. Era o mal através daquele vento para fazer Pedro o quê? Afundar. E existem problemas que surgem do nada, como um vento que aparece de repente, só para fazer você o quê? Duvidar e afundar. Então confie que esse vento vai balançar você de um lado, vai balançar do outro, mas você sabe que quando ele vê que você está seguro, ele vai parar. Esse vento vai cessar e vai ficar provado. O vento vai ficar envergonhado porque não te derrubou. E vai ficar provado que você tem fé, mas também o quê? Confia nele. Amém? Fiquem de pé, por favor.